Antes de qualquer coisa existir, havia apenas o vazio, nenhuma estrela, nenhum planeta, nada. A ciência descreve esse momento como o Big Bang, mas a Bíblia nos oferece um relato diferente. O que nos ensina Gênesis sobre o início do universo? Como podemos conciliar a visão bíblica com as descobertas científicas? E mais importante, o que isso significa para nós? Hoje vamos explorar como a ciência moderna e a Bíblia podem andar lado a lado e como o relato da criação, em Gênesis, ainda ecoa verdades profundas sobre a humanidade contemporânea. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, nos apresenta a criação do universo, da Terra e de todas as coisas vivas. Este relato tem sido estudado, debatido e interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos, tanto do ponto de vista filosófico, teológico quanto científico. E hoje estamos aqui para olhar além das perguntas que nos limitam, como ciências versus fé, e nos aprofundar da verdadeira questão. O que Gênesis nos ensina sobre o propósito da criação e a nossa participação nessa história? Gênesis foi escrito em um tempo e lugar muito diferente do nosso, com uma visão de mundo e um entendimento do universo que reflete aquele período. Porém, apesar das diferenças culturais e temporais, Gênesis carrega verdades que transcendem esses limites. E hoje vamos usar a ciência moderna para compreender o como, porém, mais do que isso, vamos refletir sobre o porquê de tudo existir. Na época em que o Gênesis foi escrito, os hebreus viviam cercados por culturas antigas com as suas próprias narrativas sobre a criação do mundo. O Enuma Elish, uma das narrativas mais conhecidas da Babilônia, descreve o universo nascendo de uma guerra brutal entre deuses. É fascinante como essas histórias refletem o medo e a visão de um mundo caótico, mas o relato bíblico de Gênesis nos apresenta algo radicalmente diferente. Um Deus que cria com propósito e em paz. O Enuma Elish, datado de cerca de 1750 a.C., reflete um ambiente caótico e guerreiro das civilizações mesopotâmicas, onde o poder era conquistado por meio de violência. A criação nesse relato surge do conflito entre Apsu e Tiamat, representando a natureza caótica das águas. Marduk, o herói do épico, divide o corpo de Tiamat para formar dali o céu e a terra. Enquanto Enuma Elish fala sobre caos e violência, Gênesis oferece uma visão de ordem e paz. Deus cria a partir do nada, mas com intenção e propósito. A criação em Gênesis não é resultado de uma batalha entre deuses, mas de um ato soberano com cada detalhe cuidadosamente planejado. Agora pensemos no que a ciência nos diz sobre o início do universo. A teoria do Big Bang descreve um momento em que o universo começou a se expandir a partir de um ponto singular onde toda a matéria e energia estavam concentradas. Embora não possamos ver o que aconteceu antes desse evento, sabemos que o universo continua se expandindo. A ciência aqui busca explicar o como. Mas e o porquê de tudo isso? A diferença entre ciência e fé não é uma de oposição, mas de complemento. A ciência nos dá ferramentas para entender os mecanismos, mas a fé nos oferece uma visão mais profunda sobre o propósito de tudo. O que o relato de Gênesis nos diz
é que a criação foi intencional e com um design divino. Nas culturas vizinhas, como a dos babilônios e egípcios, o cosmos era visto como algo instável, sempre sujeito a batalhas entre forças divinas. Para eles, o mundo era um lugar imprevisível, refletindo os seus próprios sistemas de crenças e hierarquias políticas. A criação era muitas vezes resultado de disputa entre deuses e o ser humano era apenas uma peça no jogo divino. O ser humano, nas culturas mesopotâmicas, era criado para servir aos deuses, muitas vezes vistos como inferior e sem propósito pessoal. A narrativa de Gênesis oferece um contraste notável. O ser humano foi criado à imagem de Deus e encarregado de cuidar do mundo. Isso trouxe uma visão singular de dignidade humana, que influenciou profundamente a visão ética e moral dos hebreus. Essa visão antropológica é revolucionária. O ser humano não é fruto de um acaso divino, mas é criado com um propósito: refletir a imagem de Deus, ser co-criador e cuidar do mundo. A responsabilidade humana, segundo Gênesis, é ser mordomo da criação, vivendo em harmonia com ela. Ao analisarmos a criação sob uma perspectiva teológica, é fundamental entendermos o papel de Deus como Criador soberano e o que isso significa para a humanidade. O relato de Gênesis enfatiza que a criação é boa, que cada elemento foi cuidadosamente planejado e que a vida humana tem um valor especial por ser feita à imagem de Deus. Teólogos como Francis Schaeffer destacam que ser criado à imagem de Deus nos dá uma responsabilidade única. Nós não apenas existimos no mundo, mas somos chamados a participar do ato criativo, a cuidar do que foi dado. Esse conceito ecoa na tradição filosófica cristã, que sempre enfatizou a dignidade e o valor inerente à vida humana. Ser criado à imagem de Deus também nos dá o poder de escolher, de amar e de cuidar. O filósofo conservador Alasdair MacIntyre reflete que a nossa moralidade e ética estão profundamente enraizados nessa visão de dignidade humana, onde somos chamados a agir como cuidadores do mundo e não como exploradores. Hoje, em um mundo marcado por desastres ambientais, mudanças climáticas e conflitos, o chamado bíblico para cuidar da criação ressoa mais alto do que nunca. O conceito de sermos co-criadores com Deus nos faz questionar: como estamos exercendo essa responsabilidade? O que estamos fazendo para garantir que o mundo que Deus nos confiou continue sendo um reflexo de sua bondade? A criação foi declarada muito boa por Deus, mas como podemos contribuir para que ela permaneça assim? Em tempos de crise ambiental e degradação, a narrativa da criação nos convida a agir como cuidadores, preservando e restaurando o que foi destruído. Em nossa vida cotidiana, pequenas decisões podem ter grandes impactos. Se Deus nos confiou o cuidado da terra, como estamos respondendo a esse chamado? Podemos, com pequenas ações, restaurar a criação e nos reconectar com o propósito original de viver em harmonia com a natureza. A história da criação em Gênesis não é apenas um relato do início do universo. É uma mensagem profunda sobre propósito, responsabilidade e redenção. Ela nos ensina que fomos criados à imagem de Deus com a responsabilidade de cuidar da criação, refletir sua bondade e viver em harmonia com o mundo. Mas essa harmonia só pode ser alcançada quando reconhecemos o nosso papel como cuidadores do que foi dado por Deus. Quando Deus olhou para o que havia criado e declarou que era muito bom,
Ele também viu nosso papel nessa criação. E você? Como pode viver de maneira que o mundo ao seu redor também seja considerado muito bom? Que papel você está desempenhando na criação? Deus nos deu a terra para cuidar e preservar. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos que também querem entender melhor o propósito da criação. Juntos podemos aprender a ser verdadeiros cuidadores da criação de Deus. Até o próximo vídeo.